Eu diria que é tanto um alívio quanto um sofrimento saber que todos os verdadeiros crentes ainda têm pecado nesta vida. O grande apóstolo Paulo disse: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado, ou chamado, ou preso por Jesus Cristo, em Filipenses 3, verso 12. Em outro lugar, Paulo diz: vejo em meus membros outra lei travando guerra contra a lei da minha mente e me tornando cativo à lei do pecado que habita em meus membros. Romanos 7, 23. E Jesus, ele nos ensinou a orar diariamente: perdoa as nossas dívidas, não é? Como uma oração diária, contínua, em Mateus 6, verso 12. Isso não significa que devemos nos tornar complacentes com o pecado. Isso significa que devemos lutar contra isso diariamente. Nós somos ordenados a matar constantemente o pecado que permanece em nossas vidas. A Bíblia diz: se você viver segundo a carne, morrerá. Mas se pelo Espírito matar as obras do corpo, você viverá. E Paulo continua dizendo: mate, pois, o que há de terreno em você. Romanos 8, 13, Colossenses 3, 5. Isso não é opcional para nós. Esse é um combate mortal. O pecado morre ou morremos. Não que jamais nos tornemos perfeitos nesta era, não é? Nós jamais vamos nos tornar perfeitos neste mundo, mas nós continuamos matando os pecados à medida que eles nos atacam dia após dia. Não nos acomodamos com o pecado, nós lutamos e matamos os pecados que foram cancelados judicialmente na cruz, se nós fomos justificados. Agora, como matamos o pecado? Essa é um assunto imenso, não é? Mas aqui eu posso dar algumas etapas táticas, não é? na batalha diária. Em primeiro lugar, se anime com a verdade de que o velho eu pecador já está definitivamente morto. Como Paulo diz em Romanos 6,6, em Colossenses 3,3, em Gálatas 5,24. Pela fé, nós estamos unidos a Cristo para que a morte dele seja a nossa morte. É o que Paulo diz em Romanos 6,5 e 2 Coríntios 5,14. Isso significa pelo menos três coisas. O golpe mortal em nosso velho eu já foi desferido. Em segundo lugar, o velho eu não conseguirá nos dominar agora, não terá domínio sobre nós. E em terceiro lugar, se sua obliteração final é certa, o seu extermínio é certo. Em segundo lugar, reconhecer conscientemente o velho eu morto, isso é, acreditar nas verdades das Escrituras sobre a morte do velho eu em Cristo e procure então viver nessa liberdade. É o que Paulo diz em Romanos 6,11. Viver a realidade que você é a prova do que você é. Uma ilustração clara de como se tornar o que você já é encontrada em 1 Coríntios 5,7, onde Paulo diz algo interessante, não é? Ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. 1 Coríntios 5,7. Agora, quando a gente lê, parece estranho, não é? Mas a salvação é uma coisa estranha e maravilhosa, porque ele diz: limpe o fermento velho do pecado, porque você já está realmente limpo. Se você tentar fazer jogos de lógica com essa realidade, e então você falar: eu não preciso mais lutar contra o pecado porque eu já estou limpo, você só provará apenas que não está entre os que são purificados. Em terceiro lugar, cultive inimizade com o pecado.
Ninguém mata amigos, não é? Como Romanos 8,13 está dizendo para você fazer. Você só mata inimigos. Então, reflita sobre como o pecado matou o seu melhor amigo, o seu grande amor, Cristo, né? Jesus. Reflita continuamente como o pecado desonra seu Pai e como o pecado visa destruir você para sempre. E então desenvolva um santo ódio cada vez maior pelo pecado. Em quarto lugar, rebele-se contra o golpe do pecado. Se recuse a ser intimidado por seus enganos e por suas manipulações. Paulo diz: não reine, pois, o pecado em teu corpo mortal, para te fazer obedecer às suas paixões. Romanos 6,12. Ou seja, as tentações para pecar são todas meia-verdades. E na melhor das hipóteses, elas são meias mentiras. Paulo chama os seus frutos, né, literalmente de concupiscências do engano, em Efésios 4, 22. Concupiscências da mentira. Né? Em quinto lugar, declare lealdade radical ao outro lado, Deus, né, ao lado oposto ao pecado. E conscientemente coloque toda a sua mente, coração e corpo à disposição dele para retidão e pureza. Paulo coloca essa realidade dessa forma: apresentai-vos a Deus como os que foram trazidos da morte para a vida, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Em sexto lugar, não faça planos que abram a porta para a entrada do pecado. Paulo diz: não cuideis da carne para satisfazer os seus desejos, em Romanos 13,14. Ou seja, jamais prove sua pureza ou a pureza da sua vida em um site de pornografia, ou o seu compromisso com a simplicidade em lugares luxuosos. Ou seja, não coloque em prova a sua pureza. Você não faz planos que abram a porta para o pecado. Em sétimo lugar, conheça o espírito da nossa época, da nossa cultura, e resista conscientemente à conformidade com ele. Paulo diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esta cultura, com a maneira de pensar do homem natural, do humanismo secular. Então, como um velho teólogo disse, o navio ele está nas águas do mundo, mas se a água entrar no navio, ele afunda. E essa é a realidade para nós. Em oitavo lugar, desenvolva hábitos mentais que continuamente renovem a mente no centro daquilo que Deus é. Como Paulo diz em Romanos 12:2 e 2 Coríntios 4:16. Ou seja, fixe a atenção diariamente, como Paulo diz, nas coisas do Espírito, Romanos 8:5. Nas coisas que são de cima, Colossenses 3:2. Deixe sua mente se deter ou se fixar em tudo que é verdadeiro, honrado, justo, puro, amável, gracioso, excelente e digno de louvor. Ele diz em Filipenses 4:8. É assim que a paz de Deus guarda a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. Em nono lugar, admita o fracasso quando ele acontecer e confesse todos os seus pecados conhecidos todos os dias, como está em 1 João 1:9. E peça perdão a Deus, como Jesus diz para nós em Mateus 6:12, não é? Quando nos ensina a orar. Em décimo lugar, peça ajuda e o poder do Espírito em todas essas coisas. Você vê que Paulo, em Romanos 8:13, ele diz: se pelo Espírito matares as obras do corpo. Não é algo que haja nenhum poder natural em nós que possa fazer. Se pelo Espírito matares as obras do corpo. Então, tudo o que há de bom em nós é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Se estamos em Cristo. Ele é que nos faz andar como devemos, como diz Ezequiel 36:27, Isaías 26:12. Em 11º lugar,
faça parte de uma comunidade maior, não é? Onde você é frequentemente exortado a se precaver contra o engano do pecado, não é? Você precisa disso, precisa fazer parte da Igreja de Cristo, de uma comunidade maior, local, né? Como está em Hebreus 3,13, onde você, como o texto diz, é exortado a se precaver contra o engano do pecado. Sozinho é muito mais fácil o engano do pecado operar, né? E há verdades que nós nunca dizemos para nós mesmos. Precisamos ouvir alguém dizer para nós. Então, perseverança na fé é um projeto comunitário. Nós não temos garantia de pensar que chegaremos ao céu se negligenciarmos os meios designados de encorajamento e advertência mútuos que a graça nos dá. Todos os meios de graça que Deus nos deu são necessários. Em 12º lugar, lute contra seus impulsos pecaminosos com todas as suas forças, como um lutador, né? Um boxeador luta contra o seu oponente, ou como um corredor de maratona luta contra a fadiga do seu corpo. Paulo usa essas imagens em 1 Coríntios 9:27, em 2 Timóteo 4:7. E finalmente, não é? Para não ficar muito longo, cuidado com as obras da lei, como está em Gálatas 3:2, verso 5. Mas deixe toda a sua luta ser uma obra da fé, não é? Nós somos levados a olhar a face de Cristo, a beleza de Cristo, e ser constrangido pelo seu amor, e assim somos levados de um grau de glória para outro grau de glória na semelhança a Ele. É o Evangelho que faz isso, não a lei, não é? Então tenha cuidado com as obras da lei, não é? Que são enganosas e fruto do nosso coração orgulhoso, mas deixe toda a sua luta ser obra da fé, como está em 2 Tessalonicenses 1, verso 11. Isso é, deixe sua luta contra o pecado surgir de sua confiança nos prazeres infinitamente superiores de todas as promessas de Deus para Ele ser a tua porção em Jesus Cristo. Todos os dias, todas essas coisas devem estar nas nossas mentes, e a nossa luta deve ser consciente e contínua por causa desse grande amor que nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles se entregou, que os amou e por eles se entregou. É assim que nós travamos a batalha da fé contra o pecado e mortificamos o pecado diariamente. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.